verso 29 ao 34. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogo neste momento o entendimento do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que essa palavra faça sentido para os nossos corações, quebre os nossos pecados ao meio, amoleça o nosso coração, torne-o sensível à Tua vontade, para que não andemos mais segundo os nossos pensamentos, e sim segundo o Teu bom querer. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, pois sem a Tua palavra nós estamos perdidos. Então fala ao meu coração e ao coração dos Teus servos que aqui se encontram. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e todos nós digamos amém. Falaremos hoje sobre a vida cristã é compaixão e serviço. Então preste atenção, os estudiosos consideram que dos versos 21 a 38, Marcos está descrevendo um período de 24 horas na vida de Cristo. 24 horas de expressão pública de seu ministério. Tudo o que ocorre nesse trecho, do verso 21 ao verso 38, revela como Jesus lidou com as multidões e como as multidões se maravilharam com o ministério dele. A ação poderosa de nosso Senhor sobre os demônios e sobre as enfermidades torna-se notícia em toda a região da Galileia. E como nós vimos no domingo passado, a popularidade de Jesus dispara e ele se torna muito famoso. Nosso Senhor tinha acabado de sair da sinagoga com seus discípulos, então ele se encaminha para a casa de Simão e André. Calcula-se a distância aproximada de um arremesso de pedra, ou seja, 24 metros. Era mais ou menos onde ficava a casa de Pedro de distância da sinagoga. Provavelmente era na casa desses irmãos em Cafarnaum onde Jesus se hospedava. Porque em Mateus 8:20 diz que ele não tinha onde repousar a cabeça, ou seja, ele não tinha casa própria. É possível, irmãos, que esta grande casa que abrigava a família de Simão e a família de André, além de hospedar a Jesus, seja a casa que foi encontrada em 1968 pelos arqueólogos, o que torna o fato bíblico ainda mais crível, mais palpável, podemos dizer assim. Pois bem, é neste ambiente familiar que Jesus usa sua autoridade, usa seu poder, usando de compaixão com aqueles que não podiam ajudar a si mesmos. Nesse trecho nós vamos aprender que a vida cristã
ela é composta de alguns elementos que a distingue acima das outras religiões. E estes elementos, eles devem ser encontrados na vida de cada cristão. Então, permita-me hoje à noite considerar com vocês cada um desses elementos separadamente, a fim de que a gente conheça da importância e do valor de cada um desses elementos do testemunho cristão. Em primeiro lugar, o primeiro elemento que nós encontramos nesse texto é o elemento da compaixão. O elemento da compaixão. Veja comigo o verso de número 30 e 31. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servir-lhes. Só até aqui. Observe. Ao chegar na casa de Pedro, Simão aqui é Pedro, foi dada a notícia de que sua sogra estava enferma, ardendo em febre. Naquela época, irmãos, acreditava-se que a febre era resultado de pecado. Ou seja, era um castigo punitivo por causa da desobediência a Deus. Eles tiravam isso lá de Deuteronômio 28, 22. Isso levava as pessoas a crerem que uma febre não era apenas uma questão de inflamações no corpo, como a gente sabe hoje. Uma febre, ela serve de sinal que alguma coisa no corpo está errada. É o que a gente sabe hoje, por vias da ciência. Mas naquela época, eles acreditavam que algo espiritual estava acontecendo e que só uma intervenção divina traria saúde de volta ao enfermo. Nosso Senhor, ao ver essa situação, toma a mulher pela mão e a levanta. O que devemos frisar agora? Devemos frisar que não foi ela que foi a Cristo. Foi Cristo que foi a ela. Foi Cristo que foi a ela e lhe trouxe cura. Foi Cristo que foi a ela e usou de compaixão. Enquanto muitos não queriam se aproximar por acreditar que se tratava de uma punição de Deus, de um castigo divino, Jesus, sem cerimônias, se aproxima dela e a socorre. Essa atitude de nosso Senhor demonstra que ele está bem acima das crendices populares, do imaginário humano, de que Jesus age não conforme a gente pensa que ele age, mas ele age conforme a sua soberania. Aliás, meus irmãos, não apenas com a sogra de Pedro Jesus usou de compaixão, mas podemos ver logo a seguir, no mesmo texto, no capítulo 1, como Jesus usou de compaixão com outras pessoas. Veja comigo o verso de número 32. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Os teólogos chamam a porta da compaixão. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Eu não vou explicar essa questão do porquê Jesus calava os demônios, porque eu já falei isso no domingo passado. Vocês podem conferir na mensagem do domingo passado, quando ela for ao YouTube. Então perceba, gente de toda espécie, com enfermidades de toda espécie, estava à porta da casa de Pedro. Todos aguardando uma coisa. O quê? Cura. Serem visitados com a compaixão de nosso Senhor. E Jesus então usa de bondade com todo aquele povo e cura muitos que ali se encontravam. Cristo, meus irmãos, Cristo era cheio de compaixão. Outros textos nas Escrituras, por exemplo, abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 9. Mateus 9, verso 35 e 36, vão mostrar que Cristo era cheio de compaixão.
E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Tem uma tradução que diz: Jesus teve compaixão, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Agora vá para Mateus 14, por favor. Mateus 14, verso de número 14. Verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela, ou teve compaixão dela, e curou os seus enfermos. Agora dê um salto para a carta aos Hebreus, por favor. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Acompanhe comigo o versículo de número 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Perceba isso. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Observe, todos esses textos nos revelam como Jesus tinha e tem compaixão pelos que sofrem. O quanto Jesus sentia a dor deles. O quanto nosso Senhor se colocava no lugar deles, sensibilizando-se de suas agruras, de seus sofrimentos. Nosso Senhor nos deu o exemplo de como devemos viver o Evangelho, aproximando-se das pessoas com compaixão, sem cerimônia, socorrendo-as e sensíveis às suas dores. O que é compaixão? Compaixão é exatamente isso. É se colocar no lugar do outro. É sentir na pele o que o outro sente, a dor do outro. Isso é um imperativo bíblico. Cristão sem compaixão deve duvidar do seu cristianismo. Cristão que não sente a dor do próximo, cristão que não sabe repartir um pão com o outro, não é digno de ser chamado cristão. Por quê, pastor? E eu respondo: como saber se eu sou um eleito de Deus? Como saber se eu faço parte do povo escolhido de Deus? Da seguinte forma: abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses 3. Ah, mas você não tem como saber se você é um eleito de Deus. Não é o que as Escrituras dizem. As Escrituras nos dão sinais, evidências de quem é escolhido de Deus e quem não é. E veja comigo o versículo de número 12, Colossenses 3, versículo de número 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Veja, revistam-se de compaixão. A compaixão é um sinal evidente de que alguém é escolhido de Deus. Compaixão é sinal de eleição. O eleito é alguém revestido de compaixão pelos outros. Revestir-se de compaixão, meus irmãos, é lembrar que assim como o Senhor se colocou em meu lugar, sentindo a necessidade do meu socorro, eu também devo me colocar no lugar do próximo, sentindo a necessidade do socorro deles.
de que eles precisam de mim, precisam de nós. A compaixão cristã, ela é demonstrada em duas esferas. Quais são as esferas? Primeira esfera, a esfera física. A compaixão é demonstrada na esfera física. Nosso Senhor trouxe alívio físico àquelas pessoas que o procuraram em busca de um milagre, de uma cura, de uma expulsão de demônio. Todos receberam alívio na esfera física. Pois bem, ainda que a gente não faça milagres, mas a gente pode aliviar a dor dos que nos procuram, com alimentos, roupas, calçados, remédios, amizade verdadeira, oração, intercessão. Às vezes, o milagre que muitos esperam receber na igreja não é necessariamente algo que a ciência não possa explicar. Mas o milagre de uma amizade verdadeira, de uma cesta básica, de um aconselhamento, de um ouvido que lhe ouça, de um ombro amigo, de um amor leal, uma amizade leal. Esse é muitas das vezes o maior milagre que se espera receber numa igreja. Olha o que Paulo falou sobre como os cristãos devem viver em compaixão. Abra na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 12, por favor. 1 aos Coríntios 12, verso de número 25 e 26. O apóstolo Paulo diz que é assim que os cristãos devem viver e conviver uns com os outros. Verso 25, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Dê um salto para Efésios capítulo número 4, por favor. Efésios 4. Outra carta do apóstolo. Efésios 4. Verso de número 32. Ao invés de sermos maledicentes, brigões, cheios de amarguras, Paulo diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, uns para com os outros. Compassivo, compaixão, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Vá agora, por favor, para Tiago, carta de Tiago, capítulo número 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiverem com falta de roupa e necessidade do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Agora, vamos deixar mais claro o que é essa fé aqui. Vá para 1 João, capítulo número 3. 1 João 3, verso de número 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa,
como pode permanecer nele o amor de Deus? Perceba, os apóstolos seguiram o exemplo de nosso Senhor na compaixão. Eles eram homens que viviam e ensinavam o amor ao próximo na prática. Homens revestidos de compaixão. Homens que a fé era evidenciada em obras de compaixão, de bondade, de socorro, de ajuda, de perdão. Assim deve ser todo aquele que se diz cristão. Deve ser alguém em que se encontre nele a compaixão de Cristo Jesus. Que nosso Senhor seja glorificado em atos de bondade dos crentes, em atos de bondade dos cristãos. Infelizmente, somos uma geração que se tornou egoísta. Uma geração que a cada dia mais só pensamos em nós mesmos. O mundo tem girado em torno do nosso umbigo. Somos um povo, uma geração que não sente mais a dor alheia. Eu não estou dizendo com isso que é papel principal da igreja viver preocupado com questões sociais. Não estou dizendo isso. Essa preocupação é óbvia, é primária dos governantes. Entretanto, aquilo que estiver ao nosso alcance fazer para aliviar a dor do próximo, ajudá-lo na esfera física de alguma maneira, devemos fazer no Espírito de Cristo. Se eu posso repartir o pão, eu vou repartir o pão. Se eu posso doar perdão, eu vou perdoar. Se eu posso dividir um sapato, eu vou dividir. Conta-se que certo homem rico tinha sido muito pobre na infância. E depois de muito lutar, estudando e trabalhando, ele conseguiu amealhar riquezas e bens. Esquecido da sua história, ele tornou-se alguém avarento e tão apegado ao ouro que ele pouco se importava com as necessidades dos mais pobres. Numa manhã de domingo, enquanto sua família se aprontava para ir ao culto, ele deu falta do filho caçula, de 5 anos, e saiu procurando pela casa inteira, até que encontrou a criança na despensa da cozinha, enchendo uma sacola com alimentos. Então ele perguntou: filho, o que você está fazendo? Você precisa se arrumar para a gente ir para o culto. O filhinho dele olhou para ele e disse: papai, não me leve ao culto de mãos vazias. Preciso ajudar meu amiguinho da salinha, pois no domingo passado ele estava muito triste, e quando perguntei por que ele estava triste, ele disse que não tinha o que almoçar em casa. Então, papai, só por hoje, eu não quero ver meu amigo chorar de fome. Aquele homem abraçou o filho, lembrou de sua infância pobre e miserável e prometeu ao filho: filho, nunca mais chegaremos ao culto de mãos vazias. Pergunto, irmãos, não deveríamos ser assim? Não deveríamos sempre chegar ao culto com uma bênção para alguém? Nós temos tanto, às vezes se estraga. Nós devemos lutar para nunca chegar a um culto de mãos vazias, sempre chegar conscientes de que somos o povo da compaixão. Somos o povo da compaixão, ordenados que amem até o próprio inimigo. Olha o que é que está escrito aqui em Provérbios 25, por favor. Provérbios 25. Verso de número 21 e 22. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas
sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. É assim que nós devemos lidar com os inimigos. Quanto mais para aquelas pessoas que não são nossas inimigas. Pois bem, compaixão na esfera física. Mas há uma outra esfera, como eu falei a vocês, que não pode ser negligenciada. Em segundo lugar, é a esfera espiritual. Nosso Senhor sabe que o homem nada mais sofre do que as consequências do seu pecado. Que tudo o que temos de ruim neste mundo, enfermidades, problemas, doenças, mortes, Covid, HIV, seja lá o que for de ruim, tudo é efeito direto do pecado, da desobediência de Adão a Deus. Quando Jesus disse que as multidões pareciam rebanhos sem pastor, não era apenas sobre o cuidado físico que ele estava falando, mas principalmente porque elas estavam vivendo em seus pecados e não havia quem ensinasse o verdadeiro caminho da salvação para elas. Ouça, assim é este mundo. É o mundo onde vivemos. Tudo o que temos visto de sofrimento é fruto do pecado humano. Além disso, tem as consequências eternas da condenação ao inferno. Ou seja, o sofrimento é completo, físico e espiritual. Qual é o nosso dever como povo de Deus? O nosso dever como povo de Deus é trazer alívio espiritual aos homens e mulheres desse mundo por meio da pregação do Evangelho. Da pregação. Os homens precisam ser avisados do poder destruidor do pecado, das amarras de Satanás sobre suas vidas, e que precisam ser libertados desse mal. Irmãos, se não olharmos os homens como necessitados das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, nossa compaixão é lastimável. Quando nosso Senhor estava na cruz, vamos aprender um pouquinho com Jesus. Quando ele estava na cruz e muitos zombavam dele, ele orou ao Pai dizendo o seguinte: abra sua Bíblia em Lucas, capítulo número 23, por favor. Lucas 23, verso de número 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu fiquei me perguntando, como Jesus conseguia rogar perdão para os seus assassinos, para os seus malfeitores? De onde ele tirava tanta compaixão? De onde? Então me veio na lembrança essa historinha, que certa feita no fundo do mar, um peixe já ancião, um peixe já idoso, nadando no fundo do mar, passou por dois peixinhos jovens e perguntou a eles dois: e aí, rapazes, como está a água? E eles seguiram, um foi para o lado, outro foi para o outro. E os dois peixinhos jovens, já muito distantes, um olhou para o outro e perguntou: o que é água? O que é água? Pois bem, assim são aqueles homens que estavam crucificando a Cristo. Eles não sabiam que estavam mergulhados em trevas. Não sabiam o que era pecado de fato. Simplesmente estavam fazendo. Cegos em pecado. Cegos, sem conhecer o pecado. Assim como os peixinhos não se davam conta do que era água, aqueles homens crucificando nosso Senhor
também não se davam conta do que é pecado. Pergunto aos irmãos: por que nós não deveríamos nos surpreender com as atitudes más dos não cristãos contra nós? Deixa eu ser mais específico. E todo mundo já sofreu com isso aqui. Por que você não deveria se surpreender quando aquele colega ímpio no trabalho lhe persegue? Por quê? Por que você não deveria se surpreender quando o seu cônjuge descrente tenta impedir você de vir aos cultos? Por quê? Por que você não deveria se surpreender quando o seu filho descrente lhe desobedece? Por quê? Porque eles estão em pecado, escravos do pecado, cegos pelo pecado, e não sabem disso. Não conhecem o que é pecado. Está na água, mas não sabe o que é água. Está no pecado, mas não sabe o que é pecado. Não tem autopercepção, autoconsciência. Qual é a diferença do ímpio para o crente? A diferença do ímpio para o crente é que o crente é alguém que, quando peca, ele sente o ferrão da sua consciência, aguçado pelo Espírito Santo, lhe avisar que ele quebrou o mandamento de Deus. Você pecou, arrependa-se. O ímpio não. O ímpio não tem isso. Então, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, é porque realmente eles não sabem o que fazem. A nossa compaixão com o descrente deve começar exatamente aqui. Ele faz o que faz, age como age, porque ele não sabe o que faz. Continua cego, escravo do pecado. Espero que isso lhe ajude a partir de hoje a lidar com aquelas perseguições e com aquelas situações que os ímpios tentam nos embaraçar. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, verso de número 3 e 4. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo e brilhantemente argumentou a respeito da situação dos ímpios. Segundo aos Coríntios 4, verso 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou. Vocês sabem o que é cegueira? Cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Entenda, cegou. O apóstolo Paulo nos mostra qual a real situação, por exemplo, daquele nosso vizinho mundano que ouve músicas imorais a toda altura. O apóstolo Paulo está nos mostrando com esse texto a real situação daquele parente que faz questão de ser desonesto conosco. Daquele colega de trabalho que teima em lhe aborrecer só porque você é crente. Daquele filho descrente que teima em discordar de você só porque você é crente. É exatamente assim que nós devemos enxergá-los. Enxergá-los como homens e mulheres cegos de entendimento espiritual. O evangelho não resplandece neles, por isso que eles agem como agem. Este é o momento da compaixão espiritual. Este é o momento de usarmos de compaixão com aquelas pessoas, de olhar para elas e rogar a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. O que é evangelizar? O que é evangelizar? Evangelizar alguém é agir com compaixão. Alguém disse que evangelizar é você repartir o pão que também você recebeu.
é um mendigo repartindo um pão com outro mendigo. Aliás, ouça, só evangeliza quem sente compaixão da miséria espiritual em que os homens perdidos se encontram. Lembre também daqueles que se desviaram da fé. Relembrar alguém que se desviou da fé, das verdades do evangelho e dos perigos que eles estão correndo, isso é compaixão espiritual. Compaixão na esfera espiritual. Investir em missões é compaixão. Apoiar e orar pelos missionários é compaixão. É usar de compaixão pelas almas perdidas em pecado. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não apoia missões, uma igreja que não ora pelos missionários, é uma igreja destituída da compaixão do Espírito de Cristo. Deus nos livre de sermos assim. Deus nos livre de vivermos destituídos da compaixão cristã, de vivermos com o coração feito ameixas secas, sem sentir a necessidade espiritual do nosso próximo, a necessidade de perdão, a necessidade de que ele seja salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Deus nos livre. Pois bem, meus irmãos, este é o primeiro elemento que caracteriza a vida cristã, é a compaixão. Mas há um segundo elemento. Qual é o elemento, pastor? É o elemento do serviço. Primeiro elemento, compaixão. Segundo elemento, serviço. Volte comigo a Marcos, capítulo número 1, verso de número 32. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e a fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Veja, ela passou a servi-los. Aqui, irmãos, há algo que sempre achei curioso e ao mesmo tempo magnífico. Essa mulher entendeu o que significa gratidão. Agir com gratidão. Servir por gratidão. Não por obrigação. Ela estava acamada. Muitos talvez já esperavam a sua morte, outros talvez julgavam aquele estado de saúde como pecado, punição divina, sem chances de sobreviver. Então nosso Senhor chega, Jesus chega, a toma pela mão e ela é curada da febre. Como reagir a isso? Ao invés dela ir descansar para se recuperar total e definitivamente, ela vai trabalhar para Cristo e para seus discípulos. Ela vai servi-los. Enquanto as multidões reagiam maravilhadas com o poder de nosso Senhor, essa mulher reage de modo prático. Ela reage servindo a Ele. Servindo com gratidão. Gratidão aqui é o pano de fundo de cada ato dessa mulher. Gratidão. Essa mulher mostra que se tornou discípula de Jesus. Por quê? Porque é exatamente isso que se espera de um discípulo. Que ele sirva. Olha o que Jesus disse aqui, por favor, em Marcos, capítulo 9. Num futuro não muito distante, nós trataremos mais especificamente desse texto, se o Senhor nos permitir. Mas por hoje, veja a citação desse versículo, Marcos 9, verso 35. Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Servo. Agora no capítulo 10, verso de número 43 a 45. Mas entre vocês não é assim. Porque Tiago e João tinham pedido para ser os primeiros, receber a primazia. E Jesus disse: mas entre vocês não é assim. Pelo contrário,
quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quer ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Aí nós temos aqui o versículo que é o grande tema do livro de Marcos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A palavra servo nesse contexto aqui é diáconos. Diáconos. Esta é a palavra comum para quem serve à mesa. E essa palavra, ela se refere a uma devoção pessoal. Ou seja, não por contrato, não por obrigação, por escravidão, mas por prazer, servir por alegria, servir por gratidão, servir por amor. Porque no mundo grego, preste atenção aqui, no mundo grego, considerava-se em geral que ser servo era algo rebaixado, era algo indigno, era algo que detratava a natureza humana. O próprio Platão, o filósofo grego, escreveu sobre isso. Que ser servo, que servir alguém, era algo indigno, algo rebaixado. Por outro lado, no cristianismo, o conceito de serviço, ele surge de onde? Do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. No cristianismo, servir é agir com gratidão ao Senhor e tratar o próximo como se quer ser tratado. Uma das marcas genuínas do cristão é que ele é servo. Está sempre empregado no serviço do reino de Deus. Ele tem responsabilidade com o reino. Ele é um obreiro do reino de Deus. Quando Josué estava quase no fim de seu ministério, ele fez uma convocação solene ao povo. Crucial. E ele disse o seguinte para o povo, convocando o povo ao seguinte. Josué, capítulos número 24, versículos número 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Agora veja como ele termina o versículo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A disposição do coração de um homem crente é assim. É que seu desejo é servir a Deus, se submeter a Deus e cumprir fielmente a vontade de Deus. Esse é o desejo de um crente, de um servo de Deus, nascido de novo. O apóstolo Paulo escreveu a uma igreja, dizendo, deixando claro por que ele não buscava, não era a intenção dele estar buscando a glória dos homens, ser aplaudido e glorificado pelos homens. Porque se ele chegasse a esse nível, ele perderia um status muito importante na vida dele. Qual é o status? Abra em Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas 1, versículo de número 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Gálatas 1:10. Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. O status para Paulo não era agradar as pessoas. O status para Paulo, o grande status, era ser servo de Cristo. Aqui está um exemplo. Aqui o crente é alguém que não está preocupado em última instância em agradar as pessoas, em fazer frente, fazer média. Não. O seu interesse genuíno é ser servo de Cristo. Ele trata bem as pessoas porque ele é servo de Cristo. Ele respeita as pessoas porque ele é servo de Cristo.
Ele ama até os inimigos, por quê? Porque ele é servo de Cristo. Um pensador chamado H.D. Vard, ele disse: uma verdade relevante de notável distinção nas páginas do Novo Testamento é que Deus não tem filhos que não sejam servos. Deus não tem filhos que não sejam servos. Esta é a consciência que cada um de nós deve ter ao deitar e ao levantar, ao sentar, ao trabalhar, ao descansar, ao andar. É que nós não somos apenas filhos, nós somos também servos. O cristão precisa ter essa consciência, acordar com isso, dormir com isso, viver isso. Irmãos, se nós entendemos de onde nós fomos tirados, do lamaçal do pecado, da escravidão do inferno, se nós entendemos que o sangue de Cristo nos lavou de toda mancha vil, nenhuma reação é mais apropriada da nossa parte do que servir a Ele por gratidão. Servir por gratidão. Por que o cristão obedece aos mandamentos hoje? Para ser salvo? Não. Ele obedece porque ele já foi salvo. Ele obedece por gratidão. Porque ele não quer entristecer o seu Senhor. Porque ele não quer desanimar o coração de seu Senhor. Ele age com gratidão. Há muitos e muitos e muitos que superlotam os templos domingo após domingo. Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos que enchem os templos domingo após domingo, sem esta consciência de que andar com Cristo é andar na condição de servo. Servi-lo? Muitos querem ser servidos, mas não querem servir. Inúmeros gastam desenfreadamente suas vidas, sua saúde, suas energias em busca de servir os próprios interesses. A si mesmo, são incansáveis em estudar para concurso público, para faculdade, em trabalhar até altas horas da noite. Mas quando se trata de servir a Cristo, infelizmente hoje, pouco se encontra, olha isso, pouco se encontra jovens, moças, rapazes, homens, mulheres, senhores e senhoras dispostos e ansiosos por servir ao Senhor de alguma forma no reino de Deus. Pouco se vê. Por quê? Por quê, pastor? Porque a gente acredita que se a gente pode pagar para fazer, por que fazer? Se eu posso comprar feito. Pergunto, cadê os Hudson Taylor do nosso tempo? Cadê Jim Elliot dos nossos tempos? Cadê M. Carmichael, Estevão, Paulo, Pedro, João? Cadê esses homens do nosso tempo? Cadê? Cadê os filhos de crentes que ansiavam por ser missionários na África, na China, na Coreia do Norte? Cadê? Fomos tão engolidos por nossa cultura que caímos na armadilha de preparar os nossos filhos apenas para servir a este mundo, para os confortos deste mundo, amealhar grandes fortunas aqui na terra e nada no céu. É tempo de repensarmos, irmãos, seriamente o nosso cristianismo, repensar o quanto somos úteis no serviço de Cristo, se é que somos. Responda para você mesmo. Temos nós a mesma disposição de servir a Cristo como a sogra de Pedro teve? Somos nós tão gratos a Deus que o servimos de todo o nosso coração? Tenho eu me envolvido de verdade com a igreja? Tenho eu interesse de ser útil na igreja? Será se eu posso cantar de verdade aquele hino que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado,
Será se a gente pode cantar de verdade isso? Jesus contou uma parábola que um senhor foi viajar e pegou 10 talentos, deu a um servo, 5 deu a um e 1 deu a outro. O que tinha 10 multiplicou por mais 10, o que tinha 5 multiplicou por mais 5 e o que tinha 1 enterrou. Quando o senhor daquele lugar voltou e foi prestar contas, o primeiro chegou e disse: patrão, o senhor me deu 10 e aqui está mais 10. Então o patrão olhou para ele e disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O de 5 chegou: patrão, o senhor me deu 5, aqui está mais 5. O patrão disse as mesmas palavras: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chegou então o terceiro, que enterrou lá o talento. E o talento ali não é talento de vocação, de dom. O talento ali era dinheiro mesmo. Chegou e apresentou: Senhor, sabendo que tu és um homem seguro, só faltou ele dizer, né? Atravessa o oceano com uma sorrisal na mão e não derrete. Sabendo que tu és assim, eu preservei o teu tesouro. Aqui está o talento que tu me deste. Então o senhor daquele homem olhou para ele e disse: servo mau e preguiçoso. Se você tivesse colocado o dinheiro no banco, quando eu chegasse, eu não teria recebido ele com juro? E eu teria então recebido o meu talento e o juro? Porque você fez isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, para encerrarmos essa história. O próprio Jesus contando essa parábola. Verso 26. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros porque o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Pergunto, que tipo de servo é você conforme esta parábola? Você é o servo bom e fiel, ou você é o servo mau e preguiçoso, inútil para o reino? Esta parábola nos ensina, irmãos, que o reino de Deus não é lugar de gente preguiçosa, inútil, inerte, mas de alguém que está sempre em movimento pelo reino. O reino de Deus é o lugar onde sempre devemos estar de serviço, de prontidão, servindo com o nosso tempo, com nossas energias, com nossa saúde, com nosso dinheiro, com nosso amor, com nossa compaixão, com nossa alegria, com nossas visitas, com nossas canções, com nossos telefonemas, com o nosso passar de mensagem um para o outro, sempre servindo. Em 1780 nasceu uma enfermeira chamada Elizabeth Fry. Ela morreu em 1845 na Inglaterra. Ela era crente. E antes de sua morte, ela disse as seguintes palavras: desde que meu coração foi tocado por Cristo aos 17 anos, creio que nunca despertei do sono, na doença ou na saúde, de dia ou de noite, sem que meu primeiro pensamento não tenha sido: como eu posso servir melhor ao meu Senhor?
Esse deve ser o nosso primeiro pensamento. Igreja Batista Memorial, esse deve ser o seu primeiro pensamento. Como eu posso servir melhor ao meu Senhor? Na doença ou na saúde? De noite ou de dia? Como eu posso servir melhor ao meu Senhor? Santo Agostinho dizia: Deus não se torna maior se você o reverencia, mas você se torna maior se o serve. O cristão, ele amadurece, ele cresce à medida que ele vai servindo a Deus. Minha oração, meus irmãos, é que o Senhor nos desperte para servi-lo mais. Constranja o nosso coração para servi-lo mais. Nos dê essa honra de sermos chamados servos de Deus. Que a gente possa erguer a bandeira do reino de Deus e receber esse título de servo de Deus, de sermos encontrados entre aqueles que são chamados por Ele de servos bons e fiéis. Ao ponto de, se alguém nos perguntar o que vocês estão fazendo, possamos responder como Paulo disse: agora eu estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Romanos 15, 25. Quer ser honrado como servo de Cristo? Quer ser honrado? Para encerrar, abra sua Bíblia em João capítulo 12, por favor. João 12. Verso de número 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Quer ser honrado por Cristo? Sirvam. Sirvam. Sirva a Cristo. A honra é dos servos. A honra é de quem recebe sobre si esse título glorioso de servo de Cristo. Eu espero muito que os irmãos, a partir dessa mensagem, me procurem incomodados de verdade. Pastor, o que é que eu posso fazer para Cristo? Como eu posso ser útil na igreja? Como eu posso ser útil no reino de Deus? Eu peço a Deus que o Espírito Santo incomode vocês. Incomode, para que vocês estejam dispostos a serem achados entre aqueles que são chamados de servos bons e fiéis. Vamos ficar de pé, agradecidos a Deus por sua palavra.